Oi, Otávio, tudo bem? Bom dia. Hoje nós estamos indo para a nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre a água, as características e mudanças e estados físicos da água, tá bom? Olha, presta muita atenção, porque essa não é uma aula de revisão. Essa é uma aula introdutória. No quarto ano, a gente ainda não falou sobre a água, tá bom? Mas olha, é para fazer com calma. Você vai fazer o que você tiver atento para fazer. O que você não conseguir fazer, a professora Ana está preparando aqui os gabaritos que também vão explicadinhos para você, tá? E aí, quando a gente puder se encontrar, essa é uma aula para a gente ter assim, olhando olho no olho, sabe? É uma aula muito gostosa, mas ela vai ser muito mais rica ao vivo, a cores e olhando no olho, tá? Mas vamos iniciar a nossa aula introdutória, certo? Nós vamos rever esse conteúdo mais para frente. A primeira coisa que você vai fazer vai ser ler esse texto, certo? Então, você recebeu 2 textos aí falando sobre a água, tá? Vamos lá, eu vou ler esse junto com você, tá bom? Depois você vai treinar essa leitura para ler para alguém, certo? E vai pintar bem lindo esse desenho aí, esse mundo com uma torneira, com água. Olha a carinha da Mônica e do Cebolinha. Eles não estão muito felizes, não. Por que será que eles estão tristes, assim, com essa carinha? Hein? O que será que está acontecendo com essa água? Será que essa água tem um destino? Ou ela está sendo desperdiçada, tá? Então, vamos ler o que está escrito ali no enunciado. Letra A. A água é muito importante para a sobrevivência do nosso planeta. Devemos evitar o desperdício de água. Circule no texto a palavra água. Para você fazer isso, você não precisa da ajuda de ninguém. Esse exercício você vai fazer sozinho, combinado? Então, vamos lá. Antes de eu iniciar a leitura, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha só, esse é um poeminha, tá? Então, perceba aqui, ó, esse é o título do poema, um nome, assim como eu e você temos um nome, os poemas também têm. Aí, você tá vendo aqui, ó, que tem 4 frasezinhas. Essas frasezinhas são chamadas versos. Então, você vai ler cada verso desse, e aí tem uma pausa aqui, né? Então, como a gente está falando de um poema, a gente está falando de uma estrutura de escrita diferente. Então, eu estou falando aqui de verso, e quando junta 4, como está esse aqui, ó, certo? Eu estou dizendo aqui que aqui tem uma estrofe, certo? Então, como que você vai fazer? Você vai procurar na primeira estrofe as palavras água. Vai ler e vai pintar as palavras água, tá? Depois que você fez isso, aí você pode mostrar para alguém, para ver se você está fazendo com capricho. Não vai nem ver se está fazendo certo, porque certo eu sei que você tá. Você já deve ter achado até todas as palavras águas aí dessa estrofe. Mas quando você terminar a primeira estrofe, você vai mostrar para alguém, para essa pessoa dizer para você se você está fazendo com capricho, se você está fazendo bonito, se você não escolheu uma cor muito escura e acabou apagando a palavra, né? Tem isso também, tem que escolher uma corzinha que não apaga a palavrinha que você está trabalhando com ela, tá? Eu estou apagando aqui porque ficou muito feio isso aqui que eu fiz, porque você não vai fazer aí. Você só vai pintar a palavrinha água, combinado? Muito bem, depois que você fez isso na primeira estrofe, você vai para a segunda. Olha aqui de novo, olha.
um verso, outro verso, mais um verso e mais um verso. Então, nós temos 4 versinhos aqui também, formando mais uma estrofe. Olha aqui a distância de uma estrofe para a outra, ó, tá? Então, eu tenho versos e cada grupo de 4 versinhos eu formo uma estrofe. Eu tenho que dar espaço. Depois que você fez isso na segunda estrofe, que você pintou a palavrinha água, que você seguiu as orientações de quem está aí do seu ladinho, para fazer bem caprichadinho, para usar uma cor legal, você vai para a última estrofe. Olha ela aqui, ó. Tem mais 1, 2, 3 e 4 versos, formando a última estrofe, certo? Aqui também tem palavrinha água escrita. Você vai ler com muita atenção e vai pintar a palavrinha água, tá bom? Mais uma coisa que eu quero de você aqui. Eu quero que você me diga quantos versos tem esse poema. Verso. E quantas estrofes, lembra? Estrofe é o conjunto de versos, tá bom? Então, eu quero saber quantos versos e eu quero saber quantas estrofes, combinado? Então, agora eu vou ler esse poema. Água na natureza, água para beber, água para lavar, água para regar, água para nadar. Água nos lagos, água nos rios, água das chuvas, água nos mares. O planeta azul é mesmo uma beleza. Do norte ao sul tem água na natureza. Combinado, Otávio? Gostou? Se quiser, volta um pouquinho, escuta e lê comigo, tá? Vamos passar para o próximo slide, que é a próxima atividade. Então, aí, você tem mais um texto. São 2 textos. É aquele que é um poeminha. E agora esse é a Gotinha Viajante. A Gotinha Viajante, ela tem um exercício, tudo na mesma folhinha. Aqui eu preferi separar para ficar mais fácil para eu explicar, para a gente fazer a leitura e tudo mais, tá? Então, preste atenção, acompanhe a leitura comigo. O que você acha dessa ideia? Você pode acompanhar aqui comigo ou você pode acompanhar aí da sua folha, certo? Então, vamos lá. Num riacho bem límpido, nasceu uma gotinha d'água, junto com outras gotinhas. Viajou pelo riacho, por entre pedras e folhagens. O sol forte fez a gotinha ficar bem leve e subir, subir. Lá no alto, também encontrou muitas gotinhas que juntas formaram uma nuvem. O vento soprou forte e levou a nuvem para um lugar mais frio. Lá, a gotinha virou chuva. Então entrou na terra e novamente se juntou a outras gotinhas. As gotinhas alegres entraram nas plantas que moravam por ali, tornando as plantas bonitas e viçosas. Gostou do caminho da gotinha? Você acha que isso é só um faz de conta ou você acha que isso acontece de verdade na natureza? Vamos lá. Aí a prof falou assim, que embaixo daquele texto já ia ter uma atividadezinha para você. Então, olha lá, a prof vai explicar uma por uma aqui para você, tá? Número 1. Marque a alternativa correta de acordo com o texto, aquele texto que a gente acabou de ler. Num riacho bem límpido nasceu o quê? Uma cascata, uma baleia, uma gotinha d'água. Você vai ver o que é e vai marcar um X no quadradinho, certo? Tá bom?
É uma interpretação de texto, tranquilo, né, Otávio? Número 2. O que fez a gotinha ficar bem leve e subir foi a nuvem, o sol ou o vento? Ih, professora, eu tô em dúvida. Ô, Otávio, volta lá, lê de novo, tá bom? Pode voltar quantas vezes precisar. Número 3. Muitas gotinhas juntas formaram uma nuvem, uma goteira ou uma lagoa. Não lembra? Volta para ler de novo. A gente faz isso sempre, tá? O número 4, ó. O vento soprou a nuvem para um lugar bem frio e ela virou neve, chuva ou raio? Que será, hein? Volta lá para lembrar, se você não lembra mais. Combinado? Não tá difícil, Otávio, mas interpretação de texto, hein? Agora aqui nós vamos parar um pouquinho, porque eu preciso fazer uma explicação mais séria com você, tá? Eu preciso que você preste muita atenção aqui. Então, aqui a gente tem um quadro, mas você vai prestar mais atenção na minha voz do que nesse quadro, tá? Então, vamos lá. A água que a gente tira da torneira, ela está num estado, que é o estado líquido, né? A gente bebe essa água líquida, a gente lava as mãos com essa água líquida, a gente toma banho com ela, certo? Mas aí acontece que um dia você foi pegar um gelo que você caiu e ficou roxo, seu joelho, e você precisou pôr um gelinho lá. Aí você foi buscar um gelo lá na geladeira. Quando você chegou lá, você não vai acreditar, Otávio, não tinha um gelo. Aí a sua mãe teve que pegar a forminha de gelo, colocar água nela e colocar lá no freezer para ficar bem frio para formar o gelo, certo? E você ficou esperando, né? Aí, quando deu um tempo e essa água no estado líquido que foi para o freezer, para um lugar bem gelado, ficou dura, porque virou gelo. E a água agora não deixou de ser água, ela continua sendo água. Só que agora ela está dura, ela está no estado sólido. Aí você foi lá na geladeira, catou essa água no estado sólido e colocou no seu joelho roxo, porque estava doendo muito, estava muito inchado, você precisava muito de um gelinho. Aí você pegou esse gelinho e colocou no seu joelho e ficou um tempo com esse gelinho no seu joelho. E quando você percebeu, estava escorrendo água na sua perna, daquele gelo. Você acredita nisso? Acredita, porque já deve ter acontecido com você. O gelo derreteu e voltou a ser líquido. Voltou a virar aquela água líquida. Já aconteceu com você isso? Conseguiu lembrar disso? Faz uma experiência aí, você está no melhor laboratório que existe, a sua casa. Você pode fazer uma experiência para ver esse processo todo. Então, agora nós vamos olhar esse quadro aqui, ó. Então, a água que saiu da torneira foi lá para a bandejinha de gelo. Ela estava no estado líquido. Aí, a mamãe colocou na bandejinha de gelo. Foi para o freezer, para um lugar bem gelado. Demorou um tempo. Essa água mudou o estado dela. Agora ela está dura. Certo? Muito bem. Então, ela tem dois estados aí que a gente já descobriu. A água no estado líquido e a água no estado sólido. Mas lembra que ela era água e ela teve que ir para o freezer, para um lugar bem gelado, para ela ficar dura e virar o gelo. Quando a gente faz
esse processo, quando a água faz essa mudança, a gente chama de solidificação. O que é a solidificação? Ela saiu do líquido e foi para o sólido. Isso chama-se solidificação, tá? E aí, aquele gelo que estava no seu joelho e que começou a escorrer, e começou a virar líquido de novo. Esse processo, essa mudança de quando está no estado sólido e vai para o estado líquido, a gente chama de fusão. Tira um gelo da geladeira aí agora. Você vai ver se ele não faz a fusão na sua frente. Ele nem fica com vergonha, ele faz isso na sua frente. O estado sólido da água vai virando líquido. E isso chama-se fusão. Tá? Tem um nome. Você não tem um nome? Eu tenho um nome, né? Esse processo de mudança também tem um nome, chama fusão. Quando sai do sólido e vai para o líquido. Beleza, Otávio? Bom, aí vou contar outra história para você. Tua mãe estava fazendo arroz. Sua mãe é boa cozinheira? Eu acho que ela é, hein? Sua mãe estava fazendo arroz na sua casa. Aí ela chamou você. Otávio, vem aqui que eu vou tirar a tampa da panela. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí quando você foi lá pertinho dela, cuidado, porque ficar perto do fogão é muito quente, é perigoso. Mas está perto da mamãe, então pode. Aí a sua mãe ergueu a tampa da panela. Quando ela ergueu a tampa da panela, saiu uma fumaça. Mas uma fumaça que não podia pôr a mão perto, que queimava a fumaça. O que aconteceu aí, Otávio? Estava pegando fogo lá dentro? O arroz estava pegando fogo? Não. Quando a mamãe tirou a tampa do arroz, ainda saiu aquele cheiro maravilhoso. O que aconteceu aí? Para sua mãe fazer o arroz, ela precisou colocar água no estado líquido dentro da panela junto com o arroz, para poder fazer o arroz. Acontece que a água, quando ela esquenta, ela vai vaporizando. Ela vai esquentando tanto, não vai dando conta de continuar líquida e ela começa a ir para o estado gasoso. Essa água em estado líquido, ela chega até a entrar em ebulição. Quando que é a ebulição da água? Quando a água ferve. Sabe quando a água ferve e começa a encher de bolha em cima da água? Fica blu, 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 blu. Isso é ebulição, tá? Então, quando ela entrou em estado de ebulição, ela tá vaporizando, ela está transformando toda aquela água líquida dela em gasosa, em vapor, tá bom? Então, aquela fumaça que a gente viu saindo da tampa da panela é a água no estado gasoso, tá? É o vapor da água, é o estado gasoso. Ainda é água, só que é água gasosa, tá bom? Bom, o que acontece aí, então? Quando a gente tem o estado líquido indo para o estado gasoso, a gente tem uma mudança no estado da água que chama vaporização, tá? Então, ela está vaporizando. Só que aí a sua mãe, quando ela ergueu aquela tampa da panela, saiu toda aquela fumaça, veio aquele cheiro maravilhoso. Você olhou para a tampa. Quando você olhou para a tampa, estava cheio de água. O que aconteceu então, Otávio? O vapor da água não tinha para onde ir enquanto estava tampada, e o vapor da água foi todo para a tampa da panela. Ele foi assim, colando ali na tampa da panela. E uma microgotícula foi juntando com outra microgotícula bem pequenininha, menor que uma pulga.
e elas foram se juntando uma junto com a outra e foi virando uma gota. E aí a hora que a sua mãe virou a tampa da panela, aquelas gotas, aquele vapor todo tinha se condensado, tinha virado água no estado líquido de novo, porque uma gotícula encontrou com a outra, que encontrou com a outra, e elas juntas formaram novamente a água no seu estado líquido. Então, quando eu tenho a água no estado gasoso, que é a água no vapor, e ela volta para o estado líquido, eu chamo essa mudança de condensação, certo? Não se preocupe, não se apavore. Nós vamos estudar isso muito mais vezes, tá bom? Esse é só o começo. Se você continua com dúvida, eu quero que você me procure. Se você precisar de ajuda, você me procura, tá bom? Olha só, aqui eu tenho um outro vídeo que vai falar sobre a água. Então, agora você vai pausar aqui, vai clicar aqui no link e vai lá assistir esse vídeo. A gente volta daqui a pouco. Agora você vai fazer, vai assistir mais esse vídeo aqui também, tá? Eu quero que você assista, quero que você assista esse vídeo aqui também. Esse é bem interessante, vai falar sobre esse processo, vai falar sobre o ciclo da água. Você sabe que a água, ela não é renovável? A gente não consegue ficar fazendo a água o tempo todo. A água que temos, ela é a mesma há milênios. Você sabia, Otávio, que a água que tem no nosso planeta é a mesma água que tinha no tempo dos dinossauros? Não é uma água igual a que tinha lá, é a mesma água. Legal isso, né? Louco isso, né? Você vai aprender isso aqui nesse vídeo. Então, aperta pausa aqui, vai assistir aí a esse vídeo e depois a gente volta para a atividade. Agora, meu querido, que você já assistiu os vídeos, que você já leu aqueles textos, nós vamos para as atividades. Então, agora você vai pegar o seu caderno PED. PED por quê? Plano de Estudos Dirigidos. Pega lá o seu caderno PED. Vamos ver. Opa, ó a prof aí, vai dar um recado. Essa é a minha versão de cabelo escovado, ó. O que a gente vai fazer agora no caderno? Olha lá, nós vamos recortar e colar os textos e as questões 1, 2 e 3, depois responder. Nós vamos por parte. Primeira coisa que você vai fazer é colar o texto, tá? O texto 1 e o texto 2, certo? Recorta bonito, cola aí no seu caderno. Antes de colar, ó, não esqueça, eu quero cabeçalho, hein? Põe lá, Londrina, 22 de abril de 2020. Nós estamos na aula 4. Põe meu nome aí. Põe, professora Ana Carolina. Põe o título da aula, ó, água. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você ver. Põe o título da aula aí, ó, água, características e estados físicos, certo? Daí você vai pegar os seus dois textos e vai colar logo embaixo do título. Depois que você fez isso... Ah, peraí que ela tem outro recadinho aqui, ó. Não esqueça de fotografar você realizando as atividades, tá bom? Tô montando um arquivo aqui de cada aluno, certo? Para ter arquivado aqui, guardado. Aí, meu querido, a gente tem uma atividade que a turma também está fazendo a mesma atividade que eu estou mostrando para você aqui, tá? Então, para você fazer a atividade 2, você vai ler esse texto. Eu vou ler ele aqui com você. Se você não quer ouvir a minha voz, prefere ouvir a voz da mamãe, tá à vontade. Aperta pausa aqui e manda ver aí, tá bom? Enquanto isso, eu estou lendo aqui. Olha lá. Os estados físicos da água.
A água das fontes, rios, mares, assim como a que sai da nossa torneira é líquida, certo? Nós vimos isso, estado líquido da água. Se o calor esquenta a água líquida, ela sobe em forma de vapor. Fica gasosa e se mistura no ar. Sobe e vai formar as nuvens. Quando está muito quente, né? O frio pode fazer a água gasosa virar novamente água líquida, na forma de gotinhas. As nuvens são formadas por essas gotinhas. Quando a água gasosa encontra o ar frio, é por isso que vemos as nuvens, embora não vejamos a água gasosa nela. As nuvens produzem chuva quando as gotinhas, que eram pequenas, se juntam. Lembra que eu falei das gotículas lá na tampa da panela? As gotas de maior tamanho caem depressa para a terra. Nos lugares onde faz muito frio, como o Polo Norte ou o Polo Sul, nos picos das montanhas muito altas ou no congelador da geladeira, a água fica sólida, fica dura, como um cristal. A água apresenta-se na natureza sobre diferentes aspectos. A água que sai da torneira, que forma rios, lagos, poços, lagoas, oceanos, apresenta-se em estado líquido. No gelo, na neve, apresenta-se em estado sólido. Nas nuvens, no vapor d'água que sai das panelas, estão no estado gasoso, o que provoca as mudanças de estado físico da água é a mudança de temperatura. Nós vimos isso, né? Bem legal. Agora eu quero que você responda aí no seu caderno. Então você vai escrever as respostas separadamente em seu caderno, bem organizadinho aí. Se você quiser não. O que você vai fazer agora? Você vai colar esse texto da atividade 2 e as questões A e B, tá bom? Cola aí no caderno e embaixo você vai responder uma por uma, tá? Então, olha aí que eu vou ver aqui a pergunta com você, ó. De quais maneiras encontramos a água em nosso estado líquido? Lembra que você tem que olhar nesse texto, tá bom? Lá tem vários exemplos. Você não está lembrando? Volta no texto. E no estado sólido? De que maneiras encontramos a água no estado sólido? Volta lá. De que maneiras encontramos a água no estado gasoso? Não está lembrando? Volta aqui nesse texto, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá? Olha aqui. Quer ver um pedacinho no finalzinho que eu vou ler para você? No gelo, na neve, apresenta-se em estado sólido. Nas nuvens, no vapor d'água que sai das panelas, estão no estado gasoso. Certo, Otávio? Ó, tá tudo aqui, é só prestar atenção. Vai um por um para você responder, tá? Lê primeiro até o primeiro ponto de interrogação, aí depois você vê o que está pedindo no outro, um pedacinho de cada vez. Aí, você vai explicar os processos de vaporização, solidificação, fusão e condensação com as suas palavras. Combinado? Se você quiser voltar lá naquela explicação que a prof fez lá em cima, pode voltar. Vê de novo e escreve com as suas palavras, tá bom? Vou dar um tempinho para você fazer essa atividade, conversar aí em casa, chegar a algumas conclusões, para você escrever o que você entendeu, certo? Já já eu volto. Muito bem, você fez? Agora podemos voltar, tá bom? O que eu quero de você agora? Lá nesse mesmo texto, nesse mesmo último texto aqui, deixa eu voltar para a gente lembrar.
Aqui. Nós vamos agora continuar olhando para este texto, tá bom? Da atividade 2. Então, vamos lá ver o que ele quer de nós. Agora, retire desse texto, esse que eu acabei de mostrar para você, você vai retirar 3 palavras monossílabas. Você está lembrado o que são palavras monossílabas? Palavras monossílabas são aquelas que a gente não consegue fazer a separação delas. São aquelas palavras bem pequenas. Por exemplo, pá, pé, mão. Estas são palavras monossílabas, tá bom? Faz lá então. Faz lá que eu vou esperar para explicar a outra. Procura lá no texto, tá bom? Ok, conseguiu, né? Encontrar as 3. Muito bem. Bom, agora você vai procurar 3 palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, tem acento na antepenúltima sílaba. Nossa, professora, mas o que é isso? Vamos lá, ó, eu vou achar uma com você, quer ver? Lá na primeira linha, a última palavra é líquida. A palavra líquida. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boquinha para falar líquida, ó. Líquida. Eu abri 3 vezes a boquinha, né? Não é? E a minha sílaba mais forte é o li. Então, ela é uma proparoxítona, tá? É a antepenúltima. Se eu contar de trás para frente, eu vou encontrar ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para você aqui. Estou usando uma ferramenta que eu nunca tinha usado, tá? Então, estou tentando aqui. Vamos lá. Ah, tá. Vamos lá. Então, vou escrever ela aqui, ó. Consegui escrever ela bem grande. Líquida. Muito bem. Aí, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho, ó, vamos separar? Lembra que eu falei quantas vezes a gente abre a boquinha? Então, vamos lá. Ó quantas vezes, ó. Líquida. Líquida. Tá? Aí, eu vou bater lá no portão da casa dessa palavrinha e vou chamar ela. Chama ela comigo aí, vai. Líquida. Líquida. Qual foi a sílaba que você puxou mais para falar? Não foi o li? Então, o li é a sua sílaba tônica. Então, é a sua sílaba mais forte. Portanto, aqui eu tenho uma proparoxítona. Certo, Otávio? Difícil de entender? Eu sei, meu bem. Quando a gente voltar, a gente vai estudar isso com bastante calma. Tá bom? Eu vou ver também se eu acho alguns videozinhos. Posso ver, se você quiser, uns videozinhos sobre a sílaba tônica, tá? Eu acho que até tem aqui embaixo nas opções. Depois a gente olha, nós dois vamos lá olhar, tá bom? Então, eu achei uma palavra proparoxítona. Agora, você tem que achar mais 2. Certo? Tenta lá. Ah, tem uma dica. Toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona tem acento. Ficou mais fácil para achar no texto? Procura lá. Bom, depois que você achou a proparoxítona,
você vai encontrar a paroxítona, tá? A professora está muito rápido, aperta pausa, faz e volta para mim, tá bom? Então, você vai procurar a paroxítona. O que é a paroxítona? É esse mesmo descoberta que a gente faz, a gente vai chamar a palavra, vai ver a sílaba que mais se arrasta. Se a penúltima se arrastar, ela é uma paroxítona. Ó, vou fazer uma aqui para você de novo aqui, tá? Então, eu vou pegar a palavra... Vou pegar aqui, ó. Pegar a palavra estado. Vamos ver se ela é uma paroxítona? Chama ela lá. Estado. Ó, quantas vezes... A gente já viu que a sílaba mais forte é o tá. Vamos ver quantas vezes eu abro a boquinha para falar essa palavra. Ó. Opa. Vamos ver quantas vezes. Ó. Eu abri 3 vezes. Eu já sei que essa é a minha sílaba mais forte. Ela é a penúltima, ó. Última, penúltima. Ela é a penúltima. Se ela é a penúltima e ela é a mais forte, ela é uma paroxítona. Certo? Aí, muito bem. Bom, esse aqui, Otávio, dos verbos, foi um furo, tá? Foi um furo ter vindo, não era para ter vindo, certo? Esse aqui a gente vai ver lá na sala, tá? Melhor, não precisa fazer esse. Muito bem. Agora a gente vai para 3 palavras trissílabas. Trissílabas. Se monossílaba é uma sílaba, tri. Eu sou tricampeão, né? Então, trissílaba, eu quero uma palavra com quantas sílabas? Pensa aí, essa é bem tranquila de fazer, você consegue fazer. Lembrando, palavras que você tem que encontrar no texto. Faz aí que eu espero, aperta pausa, faz para voltar, tá bom? Depois que você fez os 3 palavras trissílabas, nós vamos fazer 3 substantivos comuns, tá? Então, eu quero 3 palavras que são substantivos comuns. O que é substantivo mesmo? Substantivo é toda palavra que dá nome a uma coisa, um objeto, uma pessoa, um animal, uma planta, qualquer coisa, tá bom? Então, eu quero 3 substantivos comuns. E eu quero 2 substantivos próprios. Substantivo próprio tem uma dica aí também, tá? Todo substantivo próprio, ele tem que começar com letra maiúscula. É obrigatório. Por exemplo, o seu nome, Otávio, é um substantivo próprio, tá bom? Procura no texto 2 substantivos próprios e escreve aqui pra mim, tá? Ó, só tem os 2 mesmo. Não tem mais nenhum. Beleza, meu querido? Escreve aí no caderno. Quero uma letra bonita, quero um caderno bonito, tá? Aperta pausa aqui. E daqui a pouco, quando você terminar, a gente vai para matemática. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos para a matemática, tá? Ó, atividade 3, cole no caderno, faça as operações e responda tudo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui, ó, encontre no caça os números abaixo. Então, você percebe que o caça-números que tem aqui, ó, está cheio de números. O que você tem que fazer? Você vai ler cada palavrinha dessa. Cada retângulo desse
é a escrita por extenso de um número. Você vai ler o número que está escrito aqui e vai procurar esse número e circular ele aqui, ó, tá? Vamos fazer o primeiro junto? O que você acha da minha ideia? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer junto. Esse primeiro aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aí. Aqui tá escrito assim, ó. Tá escrito assim, ó. 26. 26. Para eu escrever o algarismo 26, eu preciso de duas dezenas e 6 unidades. Portanto, eu preciso do 2 e do 6. Quer ver? Olha ele aqui, ó. Então, eu já vou circular ele aqui, tá? Faz ele bem bonito, muito mais bonito do que eu fiz aqui. Depois que você achou ele aqui, você vai escrever ele aqui dentro, tá? Deixa eu voltar para cá. Você vai escrever ele aqui, ó. Certo? 26. Beleza? Entendeu? Opa, vem aqui. Aí. 26, tá? Você vai escrever ele aqui. Daí você vai fazer com esse, com esse, com esse. Eu não vou ficar lendo os números que estão aqui, não. É para você ler. Combinado? Faz com bastante capricho. Pode usar lápis de cor para circular os números, tá bom? Pinta bonito aqui. Faz tudo com bastante capricho, tá? Faz lá. Depois a gente volta para a segunda parte dessa folhinha. Bom, chegamos na segunda parte da folhinha aqui. Agora, escreva o antecessor e o sucessor de cada um deles. Então, você tem aqui um número, aqui é o 26, e o antecessor e o sucessor. Então, aquelas casinhas, é o que vem antes e o que vem depois, tá bom? Então, vamos lá. Que número vem antes do 26? 25. 26, tira 1. Se você tirar 1 do 26, você tem um antecessor. E depois? E depois do... Ai, que esse negócio saiu daqui... E depois do 26, que número você tem? Então, é 26 mais 1. Eu tenho 27, tá bom? Então, você vai fazer com todos esses aqui. Vai pôr o vizinho em todos eles, tá? Faz bem lindo e depois eu quero ver. Beleza? Faz lá. Aperta pausa aqui para fazer. Tarefa. Tarefa, você tem uma atividade para você fazer lá do blog do professor Warles, que é uma atividade de língua portuguesa, tá bom? Tenta fazer lá. É para gabaritar, hein, Otávio? Vamos lá. Aqui também tem outros sites complementares de estudo, se você quiser. Ó o que eu falei para você da sílaba tônica, ó. Dá para ir lá nesse site... Tá? E estudar. Lá tem um vídeo para você assistir, bem legal. E o que eu falei para vocês aqui, ó, classificação das palavras quanto ao número de sílabas, ó. Tá? Aqui eu tô falando de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Também pode ajudar você a fazer as atividades lá, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada por me escutar. Um beijo e até amanhã.